Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: O Senhor ouve as nossas orações e liberta-nos das nossas prisões. Meditaremos hoje sobre a importância de uma comunidade que ora e os seus resultados. A igreja primitiva passava por um momento conturbado, pois Herodes Agripa havia ordenado que prendesse alguns da igreja para os maltratar, bem como executar Tiago, irmão de João, com extrema crueldade, a fio de espada. Como Herodes Agripa sabia que alguns judeus eram aversos ao cristianismo, e com o intuito de agradar a esse público, prosseguiu ordenando que Pedro fosse encarcerado na masmorra. E detalhes, sob a vigilância de 4 escoltas de 4 soldados. 16 soldados estavam envolvidos naquele processo de constante vigilância a Pedro. Além disso, Pedro estava acorrentado. Em outras palavras, seria impossível sair daquela prisão. Atualmente vivemos momentos onde aparentemente não conseguimos enxergar saídas. Estamos presos a grilhões da desesperança, em alguns momentos até da incredulidade. Mas é importante lembrar que enquanto houver joelhos dobrados, aquilo que parece impossível para mim e para você é possível para o Senhor. O versículo 5 nos informa que havia oração incessante, ou seja, a igreja reunida em cada lar não cessava de orar por Pedro, e o resultado não poderia ser outro. O milagre acontece. O Senhor opera um grande milagre na vida de Pedro. O inexplicável advém naquele momento. E nós podemos nos certificar disso ao nos deparar com o texto de Atos 12, dos versos 7 a 10, onde a narrativa vai nos dizer o seguinte: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então perceba você o que acontece quando pessoas resolvem dobrar os seus joelhos para orar. Prisões são abertas, encarcerados ficam livres, o impossível acontece, o impossível advém em momentos como esse. Independente do momento que você esteja passando, que você possa dobrar seus joelhos e junto contigo tenha absoluta certeza que existirão muitas pessoas orando pela sua vida. E dessa maneira, todo e qualquer grilhão vai cair, vai ser completamente aniquilado. Eu desejo concluir te incentivando a orar de forma incessante, independente do que seja a sua situação ou o seu desafio. Você entenda, compreenda que a oração liberta. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica um verso muito pequeno, mas um versículo propício nesse dia. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: Orai sem cessar.
e que eu e você possamos compreender, possamos entender que o Senhor ouve as nossas orações e liberta-nos das nossas prisões. Que Deus em Cristo Jesus esteja poderosamente abençoando o seu dia.